Vamos então, conforme prometido no episódio anterior, ver como viveu o Cónigo Manuel das Neves os seus últimos 5 anos de vida no noviciado de Sotelo, encarcerado e cercado pela PIDE no noviciado da Companhia de Jesus em Sotelo, no lugar de Vila Verde, a 5 quilómetros de Braga. Portanto, entre os anos, como vimos no episódio anterior, entre os anos de 1961 e a data de sua morte, que veio a ser em dezembro, vai aparecer aí a data, dia 11 de dezembro, creio eu, ou 12, de 1966. Antes eu queria dizer que há um trabalho também sobre a biografia do Cónigo Manuel das Neves, de 2017, vai aparecer aqui a capa, aqui ao lado, de José Manuel da Silveira Lopes. Vale a pena também ler. Em todo caso, eu tenho-me estado a reportar ao ensaio do que falei na semana passada, no episódio anterior, de Carlos Pacheco, aqui a rebelião de um sacerdote, aqui neste livro. Também é importante nós revisitá-lo. As fontes que temos para a vida que o, reclusa, embora um recolhimento evidentemente forçado, do Cónigo Manuel das Neves, naquele noviciado em Sotelo, no norte de Portugal, além dos depoimentos da sua sobrinha, uma filha de um meio-irmão que o ia visitar, a maior parte da documentação que Carlos Pacheco seguiu são os relatórios da PIDE, dos tais PIDs que o cercavam. Esses relatórios dão-nos conta de quem é que visitava o Cónigo, as raras ocasiões em que ele saiu, ao que parece, apenas uma vez para ir a um funeral da cunhada, que morava no norte de Portugal. O irmão já tinha falecido, o pai dessa sobrinha, não é? Vemos aí algumas imagens dele com a família aqui a passar. E esses relatórios também nos dão informações de que jornais é que o Cónigo lia, que notícias é que ouvia, assim como dos telefonemas que fazia e que recebia, e das cartas também com quem ele, das pessoas com quem ele se correspondia, quer em Portugal, quer em Angola. Ora, temos aqui um relatório da PIDE que é de 3 de setembro de 1964. Diz esse relatório de 3 de setembro de 1964 que o Cónigo lê, e cito, todos os jornais que se publicam em Angola, recortando alguns artigos neles publicados e sublinhando certas frases. Este sacerdote condenou nos jornais o assalto à nossa embaixada no Congo. Tinha efetivamente havido um assalto à embaixada portuguesa, na ainda Leopoldville, na futura Kinshasa. Deu largas à sua alegria, mostrando-se completamente regozijado com a brutal agressão. Aqueles que mais de perto lidam com ele notam constantemente que ele sente um terrível rancor pelo nosso governo, o governo português. Apelida o senhor Presidente do Conselho, estão-se a referir evidentemente a Salazar, estamos em 1964, apelida ao senhor Presidente do Conselho, portanto Salazar, de caquético e inadequado às novas ideias da independência. Portanto, o Cónigo manteve-se efetivamente sempre, não negava a ninguém que defendia a independência de Angola. Também um outro relatório da PIDE, este agora de 5 de maio de 1965, já do ano seguinte, diz que ele tem rádio no seu quarto, que ouve com frequência, especialmente os noticiários, e está a par de tudo o que se passa no meio político. Assim, sabe-se que não ficou satisfeito com a subida ao poder do primeiro-ministro do Congo, Moisés Tshombe. Pois essa história de Moisés Tshombe e as questões conflituosas no Congo que vão dar origem, daí a pouco tempo realmente, à ascensão ao poder de Mobutu, não é? Um dia falaremos com mais pormenor. O certo é que, pronto, o Congo não via com bons olhos a figura de Moisés Tshombe, não? E que não simpatiza nada com a política pró-ocidental por ele, Moisés Tshombe, perfilhada. Fala constantemente de Angola e tem esperança na sua independência. Ao referir-se à população, chama-a de meu povo, da qual se julga o chefe. Isto dizem os agentes da PIDE. Não admite que chamem de terroristas aos que nos fazem a guerra. Cá está, portanto, eu já tenho dito várias vezes, não é verdade, que a partir de 15 de março de 1961, todos os independentistas angolanos, depois mais tarde também moçambicanos e guineenses, estão designados em Portugal e também nas colónias. Caso contrário, era-se preso, não é?
por terroristas. Não? E, portanto, já o Cónigo Manuel das Neves aqui não admite que chamem de terroristas, e eu continuo a citar aqui o relatório do agente da PIDE, que chamem de terroristas aos que nos fazem a guerra, e diz que os seus atos são de defesa e em teatro de operações, pelo que os julga justificáveis. Diz que os portugueses nada fizeram em Angola e até foram a causa desta província estar atrasada quando comparada com as demais nações africanas. Também se refere à guerra como necessária para a emancipação, pois já tinha sido assim noutros países. Dá-nos aqui a entender que o Cónigo Manuel das Neves lia os jornais com regularidade e ouvia também a rádio com regularidade. Com quem é que ele se correspondia? Portanto, as cartas dele eram todas revistadas pela PIDE. Aliás, quem informava a PIDE era, além do próprio reitor do noviciado, mas já houve, dentro dos comentários que eu solicitei na semana passada, já houve várias pessoas a fazerem comentários, e aliás, peço que continuem a fazer aqui embaixo, no descritivo dos vídeos, que os jesuítas daquele noviciado estariam realmente cúmplices da PIDE, ou que a própria PIDE estaria lá infiltrada. Sem dúvida que é verdade, nem todos estes jesuítas seriam efetivamente, propriamente agentes da PIDE, mas sabe-se que há uma colaboração direta, não só do reitor, como também do irmão porteiro, o irmão Avelino Ribeiro, que aliás mais tarde vem fazer depoimentos curiosos acerca do próprio cônego. Ora, com quem é que se correspondia por carta o Cónigo Manuel das Neves? Com os padres Lino Guimarães e Vicente José Rafael, padres angolanos também estavam eles próprios com residência fixa no norte de Portugal. O mesmo acontecendo com o padre cabindense Manuel Franklin da Costa. Todos eles estavam com residência fixa e vigiada no norte de Portugal, não longe dele, e o padre Franklin da Costa, inclusive, chegou a visitá-lo nas vezes em que pôde deslocar-se. Não só o cônego não só se correspondia com eles por carta, como falavam ao telefone com relativa frequência. Evidentemente que as conversas eram ouvidas, escutadas. Não? Outra figura com quem o cônego se correspondia com frequência era com o arcebispo de Luanda, que aliás tinha sido o homem que tinha influenciado o governo português a não o ter na prisão do Aljube, e sim aqui neste noviciado em Braga, que era o arcebispo Moisés Alves de Pinho. Moisés Alves de Pinho não só se correspondeu por carta com o Cónigo Manuel das Neves, como inclusive chegou a visitá-lo no noviciado, uma ocasião em que se deslocou a Roma, mas fez questão de passar por Braga e ir visitar o cônego. Ainda para Angola, o cônego correspondia-se também com Lourenço Mendes da Conceição, diretor dos Serviços da Fazenda e Contabilidade de Luanda, e também com Alberto Lemos, que tinha sido o diretor dos Serviços de Estatísticas de Angola e que é o autor de Uma História de Angola, vai aparecer aqui de Uma História de Angola de 1930 e 1931. Assim como vários outros nomes, mas tudo isto consta dos relatórios da PIDE. E a vida assim decorreu até que, a 11 de dezembro de 1966, o Cónigo Manuel das Neves vem a falecer nos braços de um irmão enfermeiro, o jesuíta César Francisco. Esse, ao que parece, era amigo dele. O cônego expirou pelas 4h30 da manhã da madrugada de 11 de dezembro de 1966. Segundo o médico, foi infarto de miocárdio. No entanto, segundo os testemunhos, quer do irmão enfermeiro, quer do próprio irmão porteiro, do tal Avelino Ribeiro, o cônego não tinha dado nos últimos dias sinais de doença. Andava, porventura, bastante enfraquecido, mas eu suponho que fosse do frio. O frio realmente em Braga ou no norte de Portugal é terrível, embora ele tivesse aquecedor no quarto. E o irmão porteiro disse que ele, na noite em que expirou, ele tinha ido à cozinha buscar água, não é? E depois foi para o quarto e aparece morto, embora o enfermeiro lá tenha ido, aparece morto às 4h30 da madrugada. Agora, o que é curioso, o que vem a ser curioso, é como é que vão ser as cerimónias das exéquias. Mas antes de falar nelas, é importante sublinhar que a família do cônego, nomeadamente a sobrinha, fez questão de que ele fosse autopsiado. Ele não foi autorizada a autópsia ao corpo do cônego, tendo ficado, enfim, este relatório do médico no sentido de ter sido um infarto. Não só o corpo não foi autopsiado, como o enterro veio a dar-se
5 dias depois, à noite, na noite de 16 de dezembro de 1966. E mais, o Cónigo tinha deixado, como sua vontade, e a família fez questão, de que o corpo fosse trasladado para Luanda, para o cemitério de Altas Cruzes, o que o governo português não autorizou que transladasse o corpo. Portanto, não só o corpo não foi autopsiado, como o enterro só veio a dar 5 dias depois, à noite, na noite de 16 de dezembro, portanto, no cemitério de Sotelo, ali ao lado de Vila Verde, onde estava o noviciado, repito, a 5 km de Braga. À luz das velas, é preciso dizer isto, é preciso dizer que naquele tempo, estamos em 1966, muitas aldeias de Portugal, não tinham luz elétrica. Esta era uma delas. Sotelo e Vila Verde não tinha luz elétrica naquele tempo. Aliás, muitas chegaram sem luz elétricas ao 25 de abril de 1974. É preciso dizer isto, sobretudo aos mais jovens, não têm bem esta noção. Portanto, à luz da vela, várias pessoas levaram a urna do Cónigo Manuel das Neves para o cemitério de Sotelo. Entre essas pessoas iam, de facto, padres do noviciado, só que esses padres não foram autorizados a entrar no cemitério, ficaram à porta e rezaram ali algumas ladainhas à pressa. Quem entrou dentro do recinto do cemitério foram apenas agentes da PIDE, que transportaram a urna do Cónigo. Parece que alguns populares da região, achando aquela cena um tanto ou quanto misteriosa, se aproximaram, mas quando eles se aproximaram, o oficial da PIDE que estava presente disparou tiros para o ar e pô-los dali em fuga. Também não houve, aí pese embora não só o pedido da família, como também dos próprios padres, quer do arcebispo Alves de Pinho, quer também do padre Franklin, por exemplo, não houve, e até a própria igreja, não houve na Campa Rasa, onde o Cónigo Manuel das Neves foi sepultado neste cemitério de Sotelo, não houve nem uma lápide, nem uma cruz, tampouco. Só muito mais tarde, só em 1994, portanto 28 anos mais tarde, só em 1994, é que por iniciativa da Liga Africana de Luanda, o corpo do Cónigo Manuel das Neves foi finalmente exumado e transladado para Luanda. Mas resta uma pergunta no ar: será que era mesmo o corpo dele? Há quem tenha dúvidas a esse respeito. Fica, portanto, no ar muito para dizer sobre o Cónigo Manuel das Neves, sobre todo o movimento pela independência de Angola, do qual ele foi, sem dúvida, um grande inspirador e protagonista. Estamos agora aqui na rua Cónigo Manuel das Neves, que foi um defensor do nacionalismo angolano e acérrimo opositor do regime salazarista. E voltaremos certamente a ele em muitas outras ocasiões. Estamos juntos, até à próxima.